Oi, alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adamo aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje estudaremos a soma dos ângulos internos de um polígono regular e também a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ok? Para a gente compreender isso, vocês têm que compreender o que é ângulo interno e ângulo externo. Vejam só. Estão vendo esses ângulos aqui, ó, que estão dentro do triângulo, dentro do polígono? Ou seja, os ângulos A, B e C são ângulos internos, pois estão dentro da região delimitada pelo polígono, no caso, pelo triângulo, tá? Já os ângulos externos são esses ângulos que ficam do lado de fora do polígono, ó. Os ângulos X, Y e Z são chamados de ângulos externos, ok? Estão compreendendo aí? Os ângulos externos são formados por um lado do polígono e o prolongamento de um lado consecutivo a ele. A gente já viu em uma das outras aulas de matemática que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo, se a gente fizer pegar o triângulo e dividir em 3 pedaços e juntar os ângulos, a gente forma um ângulo raso, ó. Um ângulo de 180 graus. Estão vendo aqui, ó? Portanto, a gente já viu que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Ok? Sabendo disso, a gente vai poder adiantar o nosso conteúdo. A soma da medida dos ângulos internos em um triângulo é igual a 180 graus. E também é importante a gente saber o que é diagonal. Diagonal é a linha reta que em uma figura retilínea vai de um ângulo a outro ângulo oposto. Ou seja, a diagonal liga esse ponto a esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Vai de um ângulo a outro ângulo. É chamado de diagonal. Ok? Prosseguindo aqui. Agora vamos para a parte boa da aula. A medida dos ângulos internos de um polígono regular. De maneira prática, podemos observar que, para encontrar a soma dos ângulos internos dos polígonos mencionados, basta decompô-los em triângulos, ó, decompô-los em triângulos, e multiplicar o número de triângulos por 180. A gente não viu que cada triângulo tem 180 graus, não foi? Então, a gente pega, vamos supor, o quadrado, ó, é um polígono regular, tá certo? O quadrado. Por que ele é um polígono regular? Porque ele possui todos os 4 lados com a mesma medida, tá certo? O quadrado é um polígono regular. Se eu ligar um ângulo, esse ângulo aqui, ó, a outro ângulo oposto, por meio de uma diagonal, eu consigo dividir o quadrilátero regular, ou seja, o quadrado, em quantos triângulos? 2 triângulos, estão vendo? Ó, o triângulo de cima e o triângulo de baixo. Cada triângulo tem quantos graus? O triângulo de cima, a gente viu que tem 180 graus. E o de baixo também tem 180 graus. Como é que eu sei o total dos ângulos internos de um quadrado? É só multiplicar 180 vezes 2. Ó, 2 vezes 0. Por que vezes 2? Porque são 2 triângulos. Ok? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 6 fica e 1 vai. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, um quadrilátero possui 360 graus. Por quê? Eu consigo dividi-lo em 2 triângulos. Ó, estão vendo aqui, ó, 2 triângulos. E cada triângulo tem 180 graus. Ok? Agora vejamos a situação do pentágono regular. Ligando esse vértice aqui e ligando a outros 2 vértices opostos, ou seja, utilizando 2 diagonais, eu consigo dividir esse pentágono em quantos triângulos? 1, 2, 3 triângulos. Como é que eu calculo o total de graus da soma da medida dos ângulos internos de um pentágono? É só eu multiplicar 180, ó, vezes 3, porque são 3 triângulos. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8 é igual a quanto? 3 vezes 8 é igual a 24. 4 fica e 2 vai.
3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Ou seja, um pentágono possui quantos graus? 540 graus. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei o total de graus de ângulos internos de cada triângulo tem 180 graus. Então, eu multipliquei 180 vezes 3, porque aqui eu tenho 3 triângulos. Ok? Agora, vejamos o hexágono. Ó, se eu pegar esse vértice aqui, ó, e ligar os vértices opostos, ó, aqui eu formo um triângulo, aqui eu formo outro triângulo, e aqui eu formo outros 2 triângulos. Quantos triângulos eu formei? 1, 2, 3, 4. 4 triângulos. Cada triângulo tem quantos graus? Cada triângulo tem 180 graus. Como é que eu calculo a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular, no caso um hexágono regular? Multiplico 180, que é a medida de cada triângulo, vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8 é igual a quanto? É igual a 32. 2 fica e 3 vai. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Ou seja, um hexágono regular possui 720 graus. Ok? Se a gente somar todos os seus ângulos internos. É só a gente dividir o polígono em triângulos. Ok? A gente divide em triângulos, aí vê quantos triângulos se formaram e multiplica pelo número de triângulos. Multiplica 180 pelo número de triângulos, ok? E o importante na aula de hoje é vocês se ligarem nisso aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ok? Um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá quanto? 360, porque é 180 vezes 2, porque não são 2 triângulos aqui. Então, a gente vai utilizar esse total aqui, ó, 360, para resolver os próximos exercícios. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. A gente já viu, ó, que eu divido o quadrilátero em 2 triângulos. Ó, em 2 triângulos, tá vendo? Ó, o triângulo de cima e de baixo. Tá vendo que eu dividi em triângulos? 180 vezes 2 é igual a quanto? A gente já viu que é 360 graus. Então, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais C mais D, o total que eu encontro é 360 graus. Agora, vamos lá. A gente sabendo que o total é 360, qual é o valor desse ângulo X aqui? O que é que eu faço? Eu vou somar os ângulos que eu sei. Ó, aqui tem 90, 90 e 90. Eu vou somar. 90 mais 90 mais 90. Vou somar. Presta atenção no passo a passo. 0 mais 0, 0. Mais 0, 0. 9 mais 9 dá quanto? 18. 18 mais 9, 27. Ó, 280 graus foi a soma desse ângulo de 90 graus, mais esse. Agora eu pego o total. Qual é o total da soma dos ângulos internos de um quadrilátero? A gente não viu que é 360? Eu pego 360 e faço a subtração de 360 menos 270. Ó, 360 menos 270. A gente faz duas continhas para resolver o problema, certo? 0 menos 0, 0. 6 menos 7. Nos números naturais não é possível você tirar um número maior de um menor. O que é que a gente faz? O 6 vai pedir emprestado ao 3. Tá? 3 menos 1, 2. E o 1 vem para cá, ó. Aí o 1 concatena com 6. 16 menos 7 é igual a quanto? Igual a 9. E 2, o 3 virou 2. Então, 2 menos 2, 0. Qual é o valor da medida do ângulo X? O ângulo X mede 90 graus. Ó, achamos aqui, ó. X igual a 90 graus. Ó, como é fácil, estão vendo? O que foi que eu fiz? Eu somei esse, mais esse, mais esse. Esse mais esse mais esse, o total foi 270.
Aí o que é que eu faço? Eu pego o total da medida dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360, e subtraio 360 menos o total que eu achei, 270, tá certo? 360 menos 270 é igual a 90 graus. Então, essa medida desse resultado que eu achei é o resultado do nosso cálculo, tá certo? A medida do ângulo x é 90 graus. Vejamos agora esse aqui ao lado, ó. Quais são os ângulos que eu sei? Eu sei 120 graus, 120 graus e 60 graus. Eu vou somar os três, tá certo? 120 mais 120 mais 60. Ó, a gente soma os três. Ó, faz a continha de mais, estão vendo? 0 mais 0, 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Então, o 0 fica e o 1 vai, tá? 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. 300 graus, ó. A gente localizou 300 graus. Agora, o que é que eu faço? Eu pego o total dos ângulos internos de um quadrilátero, que é 360, ó. E subtraio 360 menos 300. 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. 3 menos 3, 0. Qual é o resultado do nosso cálculo? A gente descobriu que a medida do ângulo x, ó, esse ângulo desconhecido, x é igual a 60 graus. Olha como é fácil. Então, na aula de hoje vocês aprenderam como é que você calcula o total da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular. Você viu que é só dividir em triângulos. Aí você divide o polígono regular em triângulos, vê quantos triângulos se formaram e multiplica 180 vezes o número de triângulos que se formou. Aí você encontra o total da soma da medida dos ângulos internos de um polígono regular, tá certo? Você viu que a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. E você viu que para você calcular a medida do ângulo x, você soma os ângulos que estão dentro da figura, tá certo? Soma todos eles. Todos os ângulos que estão representados por valores numéricos, você soma. Aí o número que você achar, você vai subtrair de 360, ok? E a medida do ângulo x será exatamente o que sobrar desse cálculo de subtração, ok? Espero que todos vocês tenham compreendido. Bons estudos a todos e até mais.